Vamos falar então agora um pouquinho da música na Idade Média, tá? Então, com a expansão do cristianismo, né? Então, com a expansão do cristianismo, né, o crescimento do cristianismo, então surgem os primeiros é, testemunhos da música ocidental. Mais ou menos por volta do ano 800, a igreja já era forte já. E, e nesse momento, então, enquanto a igreja vinha se estruturando, os padres da época, os filósofos, iam sistematizando o conhecimento. A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, Santo Agostinho. Então, a música era um forte instrumento naquela época, um instrumento de educação e de divulgação das ideias cristãs, né? É, Só que nesse período a igreja ela vai deixar um pouco de lado a questão dos instrumentos musicais, né? Porque naquela época, pela religiosidade ser muito forte, pelo cristianismo ser muito forte, então, né, nessas civilizações onde se tinha o cristianismo como religião, os instrumentos foram deixados um pouco de lado para se dar mais ênfase à questão do texto, né? O texto tido como sagrado era valorizado. Então, com isso, a música ocidental ela foi um pouco diferente daquela feita anteriormente pelos gregos e hebreus, né? Então, o Papa Gregório, por exemplo, ele surge então com o Papa Gregório uma regulamentação de como seriam os cantos religiosos, né? E aí o rei Carlos Magno ele vai também ter uma influência a partir disso daí, porque ele vai colocar isso como uma obrigatoriedade, né? A forma do canto gregoriano. Então, e aí surge essa forma de cantar, o tão famoso canto gregoriano, né? Então, o Papa Gregório, na época, ele regulamenta a forma do canto religioso e o rei da época, que é Carlos Magno, então ele coloca isso como uma obrigatoriedade, né? É, os monges, naquela época, eles tinham o ofício dos copistas, né? Então eles sempre copiavam sistematicamente esses cantos e dessa forma a gente tem um grande registro de músicas sacras, muito maior desse período do que da música conhecida ou dita como profana, né? Então entendemos, e aí é importante a gente entender, a gente tem como conceito de música profana toda música feita fora da igreja e a música feita dentro da igreja na época, a música sacra, né? Então esse canto gregoriano que é a música da época. O gregoriano era cantado então dentro da igreja, nas missas ou nas horas canônicas, né, o que eles chamavam de... Eles tinham a liturgia das horas, né, as horas que eles faziam as orações e nessas horas se cantava o canto gregoriano, assim como nas missas. Eram cantos muito usados pelos monges, orações muito feitas pelos monges, de 3 em 3 horas, né, essa oração das horas, onde se cantava também o canto gregoriano. Onde se cantavam apenas homens, que eram monges, né? Não havia então no canto gregoriano o acompanhamento instrumental e o texto desses cantos era sempre tirado da Bíblia e em latim. Esses cantos não tinham muitos saltos intervalares, né? Eram intervalos próximos e o ritmo era determinado pelas palavras. Havia um ritmo próprio da língua, né? E aí entra tudo naquela questão da prosódia, enfim, quem estuda essa parte deve conhecer bem. Havia sempre uma nota básica, que era essa nota se dizia que era o chão, né? E então se procurava cantar nessa nota básica e por isso que era tido como chão e por isso então esse canto ele vai receber o nome de canto-chão, tá?
Também nessa época existia uma escrita própria, que era a escrita neumática, onde a pauta tinha somente 4 linhas e as notas eram chamadas de neumas, né? Elas eram quadradas. Então essa escrita também conhecida como escrita quadrática, né? Porque era realmente pareciam quadradinhos. As claves que eram usadas era a clave de Dó e de Fá, e elas podiam aparecer em qualquer linha da pauta. Em contrapartida dessa música do canto gregoriano, nós temos a música profana medieval, que enquanto se desenvolvia o canto gregoriano dentro das igrejas, os senhores feudais e nas cidades tinham lá a sua música popular, né, a música do povo. Eram geralmente melodias improvisadas, no caso aí existia o uso de instrumentos, e o tema principal aí desses cantos eram temas românticos, né? Era o amor, e tem também dessa época as famosas cantigas, né? Dedicadas à Virgem Maria, né? Cantigas de Santa Maria. Deixa eu ver aqui o que pode ser bastante importante para a gente observar aqui. Nessa época também existiam, né, melodias onde simplesmente se tocava, né, não se cantava nada, tinha um ritmo bastante marcante, eram músicas especificamente para dançar, eram as conhecidas estampes. As guerras da época, né, as viagens, impulsionavam então uma circulação de vários povos na Europa da Idade Média, o que favoreceu de certa forma a evolução dos instrumentos musicais. Durante as cruzadas, os músicos populares eram conhecidos como trovadores, e eles andavam pelas ruas e cantavam e tocavam para divertir as pessoas. Um famoso trovador da época é o Ricardo Coração de Leão, que era rei da Inglaterra e que foi um grande, famoso trovador aí do período. Os instrumentos dessa época, né, que eram usados nessas músicas profanas, a gente pode citar as flautas, alaúdes, né, o saltério, a viela de roda, rabecas, tambores. Existe um grande número de instrumentos, cada vez a gente vai conhecendo mais, mas esses são alguns dos principais aí que a gente pode citar agora. Depois eu quero gravar um outro vídeo com mais detalhes, né? Esse é um vídeo para ser bem resumido. Bom, depois, no século XI, então, um monge da cidade de Arezzo, na Itália, conhecido como Guido de Arezzo, ele propôs que cada nota da escala então tivesse um nome, né? Que aí isso facilitaria no estudo das notas, no estudo do solfejo, e esses nomes dessas notas, eles são tirados de um hino a São João, e aí essas notas, elas então deram nome ao que a gente conhece hoje como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O que Guido de Arezzo fez, de certa forma, contribuiu muito para a escrita musical, né, para que ela fosse, de certa forma, mais precisa, e foi isso que permitiu o registro das notas nas várias linhas melódicas e escritas de forma simultânea. E a partir disso daí, então, surge a possibilidade, né, vai se desenvolvendo a música polifônica. É importante a gente fazer uma distinção. Então, o que é a monofonia? A música que tem apenas uma linha melódica, né? Sem qualquer tipo de acompanhamento, que é o caso do canto gregoriano. A música a homofonia, né? Então, é quando você tem uma melodia com acompanhamento de acordes. E a polifonia é quando nós temos duas ou mais linhas melódicas dialogando entre si ao mesmo tempo, né? Elas acontecem.
A polifonia na antiguidade foi muito conhecida como o famoso contraponto, né? E aí nós temos as famosas obras contrapontistas, por exemplo, de Bach, que tinha essa ideia polifônica. Contraponto, né, de uma nota contra outra. Então a gente pode identificar duas melodias independentes que juntas formam esse contraponto, né? As primeiras músicas polifônicas mesmo, elas datam propriamente dita, datam do século XI. E são os famosos orgânons, né? Vale a pena depois pesquisar um orgânon para ouvir como que era. E esses orgânos, eles surgiram dentro da igreja e basicamente era um canto gregoriano cantado a duas vozes. No século XII, por exemplo, no século XII nós temos dois grandes compositores que se destacam na França, na Catedral de Notre-Dame. Eu vou ver se eu coloco o nome deles aí, para vocês estarem visualizando. Depois, no século XIII, a forma musical predominante passa então a ser o moteto, que em francês quer dizer palavra, né? E foi no moteto que as canções profanas se encontraram com a polifonia da igreja. Eram composições a três vozes, onde cada um cantava um texto diferente e com um ritmo diferente. Algumas melodias sacras, então, nesse período ganham textos profanos, e algumas melodias profanas ganham textos sacros e acabam sendo cantadas dentro da igreja essas melodias. Surge então o que ficou conhecido também já no século XIV como a Ars Nova, né? Então no século XIV há um crescimento da burguesia e um enfraquecimento de certa forma da igreja, né? Esse foi um período de grandes mudanças, com, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, onde uma grande peste toma conta do Ocidente. E nesse período, então, acontece uma dessacralização da música. A principal novidade técnica desse período é que os modelos rítmicos que antes eram usados para as danças e cantos profanos agora são incorporados à música sacra. E com isso, ritmos habituais e subdivisão ternária, por exemplo, são substituídos por ritmos binários com subdivisão cada vez menores, né? Essa forma nova de compor é o que ficou conhecido, como eu falei, de Ars Nova. A partir daí, então, a música sacra e profana, elas possuem elementos técnicos semelhantes, né? Os mesmos elementos técnicos estão presentes nas duas músicas. E a grande diferença, então, passa a ser unicamente o texto que se tinha nessas músicas. E aí a gente tem alguns compositores que foram destaque nessa época, né? E depois eu quero fazer um vídeo onde eu coloque os principais compositores de cada período. Aqui eu quero só destacar alguns elementos.